Olá, amigos da Sales Retention, Márcio Canto falando aqui, tudo bem com vocês? Hoje chegamos a mais uma sexta-feira, recorde de inscrição, tá? Mais de 110 pessoas, até onde eu tinha visto, se inscreveram para assistir essa live hoje. E é uma live que eu só faço divulgação interna no LinkedIn, então é tranquilo, não é nada pago, não tem mídia paga, é tudo orgânico. Eu queria agradecer a todos que se inscreveram aí, que vão assistir agora ou que irão assistir depois. Hoje a gente vai falar sobre a inteligência artificial generativa. Mas o que é isso? Inteligência artificial generativa. Nós podemos entender que é uma forma, um tipo de inteligência artificial que ela foi modelada para poder entender e ter aprendizado de máquina. Machine learning. Então, ela também tem simulações de neurônios para que ela se pareça com o pensamento humano. Então, onde que tem essas aplicações dessa internet, dessa inteligência artificial generativa? Em vários setores. E para que ela serve? Para te ajudar e para te fazer poupar tempo, você ganhar tempo. Porque ela vai te ajudar a fazer imagens, ela vai te ajudar a fazer textos, ela vai te ajudar com um monte de coisas que a inteligência artificial faz. Só que com uma grande diferença. Ela começa a entender o teu comportamento. O teu comportamento faz com que ela tome decisões, e aí ela vai se ajustando ao teu comportamento de acordo com cada indivíduo que está operando aquilo que está sendo feito ali. Como que isso funciona na prática? Imagina o LinkedIn Learning. O LinkedIn Learning é uma ferramenta do LinkedIn de ensino. Então você começa a aprender cursos ali no LinkedIn Learning pela tua preferência. Você escolhe os cursos que você quer aprender. E quando você escolhe esses cursos que você quer aprender, você acaba começando a colocar ali o teu interesse. E os próximos cursos que vão ser ofertados para você dentro da plataforma, a inteligência artificial generativa já está pegando esses comandos ali que você deu, os gostos que você tem para os cursos, e já vai te mostrar alguns cursos que sejam parecidos com o teu comportamento dentro da internet. Então, isso é uma das aplicações. A outra aplicação que a gente também vê muito aqui, e eu estou falando aqui, pessoal, de um relatório que eu recebi da HubSpot e da Jasper. São duas ferramentas. A HubSpot é um CRM e a Jasper é uma ferramenta que tem várias inteligências artificiais, aplicativos de inteligência artificial, para que você possa mesclar ali e usar da forma que você quiser. Quando você faz uma inscrição gratuita, você tem um período de teste e depois você tem que pagar um valor para a Jasper para poder continuar usando a ferramenta. Então, aqui, a imensa pressão que as equipes de conteúdo sofrem para acompanhar o ritmo tem sido uma força motriz por trás da adoção da IA pelas empresas. Então, as empresas hoje no Brasil, elas estão adotando a inteligência artificial para agilizar a criação de conteúdo. Hoje a gente cria muito conteúdo, é history, é reels, é feed, é coisas do Instagram, coisas do LinkedIn, coisas do TikTok, coisas não sei de onde, é conteúdo para o blog, é conteúdo para o site, é conteúdo para matéria, é conteúdo para campanha de mídia paga, é conteúdo para criativa, é conteúdo para um monte de coisa. Então, você começa a ganhar tempo usando a inteligência artificial, no final das contas, você pode usar a própria inteligência artificial para medir a contribuição que esse tempo está dando para você ganhando, que você está ganhando dentro da empresa. Então, é importante você utilizar a inteligência artificial hoje? Eu acho que é fundamental. Então, hoje, a gente está vivendo uma evolução. A gente está evoluindo para uma inteligência artificial. Parece engraçado dizer que nós, seres humanos, estamos evoluindo para a inteligência artificial, mas a verdade é isso que está acontecendo. E a inteligência artificial está tentando evoluir para ser humano. Então, a gente está em plena evolução da tecnologia com a aplicação da inteligência artificial na nossa vida. Então, nós vamos ser impactados pela inteligência artificial daqui para frente. Então, assim, tudo sobre prompts, sobre a inteligência artificial. Porque o que acontece? A inteligência artificial ela funciona com comandos humanos. Mesmo a inteligência generativa, ela tem que ter uma comunicação humana para que ela possa começar a interagir, para que ela possa começar a agir.
Então, como que a gente faz para comandar a inteligência artificial em vários softwares? Nós colocamos prompts para que a gente possa informar para a inteligência artificial o que a gente quer. Então, a inteligência artificial generativa, ela está sendo usada hoje para criar imagens, e que são imagens artísticas. Pode ser uma imagem que parece uma imagem pintada. Como que ele faz? Você coloca ali o estilo que você quer, o que você quer, como que você quer que aquilo apareça e tal. E aí essa inteligência artificial, ela vai fazer esse desenho para você e vai te colocar esse desenho com o prompt que você mandou. Então, os prompts, eles são o comando que você dá para a inteligência artificial para ela fazer aquilo que você quer. Então, assim, vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Hoje eu entrei numa ferramenta chamada Bing. Nessa ferramenta chamada Bing, tem uma parte dessa ferramenta que está escrito lá Create. E aí você pede para ela fazer uma imagem. E aí eu pedi para ela fazer uma imagem parecida comigo, como se eu fosse um desenho animado da Pixar e que eu tivesse uns livros numa estante atrás, que eu queria fazer igual estou fazendo aqui hoje a live. E aí, para minha surpresa, só com esse prompt que eu dei, dando a minha descrição, como eu sou, não sei o que, papapá, olha aí, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Vocês que estão no Instagram, vocês não vão conseguir ver, porque isso está sendo uma transmissão no LinkedIn. Mas olha aí o pessoal que está no LinkedIn. Repara que eu botei até pedir no prompt para ela colocar uma cadeira gamer vermelha e preta. E que eu queria que ela me desse um troféuzinho ali atrás, porque é o símbolo da Sales Retention, que a gente tem aqui um formato de um troféu no nosso funil de vendas, e na verdade é um troféu de marketing com foco em vendas. Então, é isso que a inteligência artificial generativa pode fazer pela gente. Ela pega esses prompts, esses comandos que nós damos para essa ferramenta e transforma esses prompts numa imagem. Então, se eu quiser fazer uma imagem artística de Michelangelo, eu vou colocar, usar o estilo de Michelangelo, sei lá o quê, papapá, e aí ela vai simplesmente fazer isso aqui, ó. Ela vai transformar a imagem. Agora, o Jasper que fez essas duas imagens aqui. A da esquerda foi esse prompt aqui. A da direita foi esse prompt aqui. De acordo com o prompt, como eu mudar alguma coisa no prompt, eu vou mudar também a imagem, porque ela vai construir de acordo com o prompt. Eu posso ter dado os mesmos comandos, mas se eu mudar alguma coisinha aqui, ela vai fazer uma diferenciação de uma imagem para outra. Por exemplo, se eu botar o estilo diferente, ou se eu escrever alguma coisa, uma sensação diferente da pessoa, ela vai fazer a imagem diferente. Então, pessoal, a gente chegou no nível que a inteligência artificial, ela não é só chat GPT. A inteligência artificial, ela está inserida hoje em vários aplicativos, em várias coisas que a gente está usando hoje, está sendo impactado por essas coisas e futuramente vai continuar sendo impactado por essas coisas. Então, assim, criar imagens de acompanhamento. Os sites de banco de imagens costumam ser ser a própria definição de uma caça a ganso selvagem. Você gasta um tempo valioso procurando a imagem. Com esse prompt que você cria para uma ferramenta criar uma imagem do jeito que você quer, ele simplesmente poupa esse tempo de você ficar pesquisando dentro dos sites de banco de imagem. E isso faz com que você faça o quê? Ganhe tempo. Então, com o mundo corrido, com o mundo acelerado, do jeito que a gente está hoje, quando você usa a inteligência artificial para te ajudar a você ganhar tempo, hoje eu dei um exemplo aqui num videozinho que eu fiz aqui de chamada para essa live. No ano passado, nós começamos um trabalho com os hotéis de Búzios. Isso era uma rede de 8 hotéis. Para esses 8 hotéis, nós precisávamos fazer copies para fazer as campanhas, para fazer textos, para fazer postagem em blog, para fazer postagem em todas as áreas que a gente tinha que divulgar os textos dos hotéis. Na época, eu tinha um copywriter que trabalhava para mim, uma copywriter que trabalhava para mim, e que ela era muito eficiente. O problema dela é que
ela tinha que fazer uma pesquisa, entender o texto, entender o que ia fazer para poder escrever a copy para a gente. E isso demandava o quê? Demandava tempo. Essa demanda de tempo, ela foi atrasando algumas entregas, porque eu ficava esperando aquele texto retornar, às vezes, uma semana para poder retornar um texto, para eu poder fazer a arte, para poder fazer as coisas que eu precisava fazer. Claro que ficava muito bom, claro que ficava muito bom. O problema é que demorava muito. E aí agora, esse ano, desde janeiro a gente já vem usando aqui o ChatGPT, a gente ganhou tempo, porque eu, mesmo prompt que eu dava para minha copywriter, ele falava, olha, eu preciso que faça um texto assim, 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 que fale disso, disso, daquilo, tarará. Esse é o prompt que eu vou dar para o ChatGPT. Claro que eu vou melhorar alguma coisa nesse prompt, claro que eu vou melhorar alguma situação nesse prompt para que ele possa me trazer um retorno melhor, sim, mas aí eu estou trocando ali, e se eu não gostei, eu peço na mesma hora para ele alterar. E aí aquilo me dá um retorno automático. Então, o que eu perdia 7 dias, eu agora não perco mais 7 dias. Às vezes a minha copywriter estava ocupada, ela tinha outras coisas para fazer e eu tinha que deixar ela no tempo dela. Hoje o ChatGPT eu vou ali, e me traz. Agora tem um detalhe. Uma das coisas que a inteligência artificial ainda não consegue é expressar a vida, é expressar o sentimento de estar vivo, é expressar os sentimentos. Então, quando você criar textos pelo ChatGPT, primeiro você precisa se orientar para ver se ali não tem algum plágio, depois você precisa se orientar porque as ferramentas podem entender que aquilo é um texto do ChatGPT, e outra coisa é você inserir dentro desses textos o sentimento. Porque isso não, o computador ainda não consegue ter esse sentimento para inserir ali. Ele pode escrever persuasivamente, mas ele talvez não escreva com sentimento. Então, quando eu digo assim, eu estava e o sol estava brilhando, aquele calor intenso, estava suando, talvez a máquina não entenda que o sol está quente e eu estou suando. Um exemplo muito simples. Então, aquele luar fez aquele arco na lua, parecia uma coisa de uma noite apaixonada. Talvez a inteligência artificial não vá falar uma noite apaixonada, porque talvez ela não tenha esse sentimento de paixão. Então, tem coisas que nós vamos ter que melhorar, mas tem coisas que você pode ganhar tempo. E aí, você fugir daquela síndrome da folha em branco. Como que é a síndrome da folha em branco? Você chega para fazer uma coisa, você olha a folha em branco e você não tem ideia. E aquela folha fica ali na tua frente, você olha para ela olha para você e você não consegue escrever nada. Quando você tem um ChatGPT, ou uma ferramenta dessas de escrita para você, aí você pode fazer o quê? Você pode pegar e pedir alguma coisa, ela já te dá uma ideia, e daquela ideia surge outra ideia, e daquela outra surge outra ideia, e aquilo vai acelerando o teu processo criativo. Então, ele rompe o bloqueio criativo que existe, às vezes, na gente, de fazer alguma coisa. Transformar um post em uma campanha completa. Então, assim, eu posso pegar um post que viralizou e transformar aquele post numa campanha usando uma ferramenta de inteligência artificial. Então, essa forma da inteligência artificial generativa funcionar, ela cada vez mais está trazendo novidades para você e para você usar na tua empresa. Então, você tanto pode usar textos quanto pode usar imagens. Você pode fazer coisas que você vai ganhar tempo na tua empresa. E isso tudo vai te favorecendo para que você cada vez mais use a inteligência artificial. Mas elas têm umas limitações. Então, a IA generativa está só começando e não foi feita para fazer tudo. Então, existem algumas limitações que precisam ser levadas em consideração ao usá-la. A verdade é que a qualidade de qualquer sistema de IA vai depender dos dados que ela consome e com os quais trabalha. Como resultado, pode haver vieses ou erros refletidos em algum conteúdo gerado. E aí entra o papel crucial dos criadores humanos, e porque a IA nunca deve substituir um escritor ou editor. Então, é o que eu estou falando aqui. Você vai usar a inteligência artificial para fazer seus textos? Ok. Mas você tem que depois dar uma lapidada nesse texto, dar uma olhada. Você vai entender se foi aquilo que foi escrito realmente verídico, é real. E tem ferramentas hoje que fazem verificações se não tem aquele texto
já escrito para não ter problema depois, e aí você tem que prestar atenção nisso. Então aqui, ó, pesquisa original. A IA não pode fazer pesquisas originais nem análises. Em geral, o conteúdo escrito por IA é bastante superficial, então você precisará trazer a substância e a pesquisa para aprofundar seus textos. Verificação de fatos. Pergunte a IA qual o álbum mais recente do Taylor Swift e talvez ela diga folclore. Você deve verificar seu conteúdo gerado por IA. Experiência de vida. A IA imita os humanos, mas não pode reproduzir a experiência de vida. Então, coloque sua própria experiência e pontos de vista em seu texto. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Garantia de qualidade. A IA simplesmente coloca palavras lógicas em uma página. Gosto e qualidade não entram em sua geração. Por isso que os humanos são essenciais na equação da inteligência artificial. Com a inteligência artificial, os escritores passarão menos tempo escrevendo e devendo reinvestir esse tempo em ideias, controle de qualidade e estratégia editorial. Então, a estratégia editorial ela vai ser dita no prompt. A forma que você quer que a IA haja, que ela escreva, vai ser dita no prompt. Então, você vai entender como que você controla o teu texto pelo prompt. E, no futuro, nós teremos, eu acho, que um retrocesso, porque vão ter tantos textos de IA que os textos não vão ter mais significado, a não ser que eles sejam textos realmente cativantes, realmente emocionantes, realmente que levem a emoção, que aflorem a emoção humana. Porque daqui a pouco a gente vai virar um batalhão de textos escritos por inteligência artificial. A IA é simplesmente uma ferramenta para acelerar a criatividade humana. As pessoas são os criadores. Então, a IA ainda não é a criadora de nada. Ela depende do ser humano para que o ser humano possa dar comandos e pedir ações da inteligência artificial. Então, aqui a gente tem conteúdos de IA no Google. O Google penaliza os conteúdos de IA. Em 2022, o Google lançou uma atualização do algoritmo de conteúdo útil que desencorajou o uso excessivo de automação para a criação de conteúdo. Então, ele não é que ele penalize, mas ele identifica. E aí vem, o Google penaliza conteúdo de baixa qualidade, não importa quem ou o que escreveu. Então, não importa se foi a inteligência artificial que escreveu, ou se foi um ser humano que escreveu, ou se foi um copywriter que escreveu, se o texto não tiver uma boa qualidade, se ele não tiver com um bom contexto, a ferramenta vai identificar isso e não vai qualificar ele como uma coisa boa. Porém, tem o outro lado. Se o texto foi escrito por uma inteligência artificial com algumas alterações humanas e for um texto muito bom, o Google não vai penalizar porque ele é um texto muito bom. E aí, por fim, há risco de plágio com a inteligência artificial generativa? Para entender por que o risco de plágio com IA generativa é baixo, você deve primeiro entender o mecanismo por trás dela. Essa tecnologia é treinada consumindo grandes partes da internet, mas ela não só extrai frases, regurgita o que lê. Em vez disso, o IA usa o que aprende sobre a linguagem natural e ordena palavras prováveis uma a uma. Então, ela faz um vasculho na internet? Sim. Ela pega os textos que já existem? Sim. Ela faz isso. É a mesma pesquisa que o copywriter faz na internet. Só que o copywriter faz isso manualmente, ele entra lá, site por site, vai buscar os assuntos, vai entender o que aquilo está dizendo, depois ele vai pegar com as palavras dele e vai colocar aquilo num texto. A inteligência artificial faz a mesma coisa, ela vasculha a internet, pega os textos, faz uma interpretação e depois solta um texto. A grande diferença é que a inteligência artificial faz isso numa velocidade absurda. E um ser humano não tem essa capacidade de ter essa velocidade toda para que possa se ganhar tempo.
Da implementação da IA em toda a sua equipe. Eu falei sobre isso aqui agora. Integre a IA no fluxo de trabalho. Então, com isso, o objetivo da IA é reduzir o tempo necessário para criar. Então, ela vai te ajudar a ganhar tempo. Realize uma sessão de treinamento. Como já foi mencionado, usar IA é extremamente fácil, mas usá-la bem exige treinamento, experiência e intenção. Aí que tá. A gente tem que ter entendimento que a gente tem que ter uma intenção para que vai usar qualquer coisa. Qualquer texto, qualquer coisa que você vai fazer, aquilo tem que ter um objetivo. E você tem que saber por que você está construindo aquele texto. Para que você, no marketing, por exemplo, use isso como um conteúdo que leve para uma chamada para ação, um call to action, para que a pessoa possa clicar em um botão. Ou que ela gere uma autoridade através daquilo que você está escrevendo, sem levar ninguém para lugar nenhum, porém, está gerando autoridade, está mostrando para as pessoas que você entende daquele assunto. E acompanhe seus resultados. É uma boa ideia acompanhar o desempenho da IA na sua empresa. Em média, quantas horas são poupadas por cada ativo de conteúdo criado? Qual o desempenho do conteúdo resultante? Você está subindo nas classificações de pesquisa? Porque quanto mais textos com contexto, com cluster de conteúdo ou topic cluster, que você interliga um link no outro, que você faça com que a SERP entenda que você tem um conteúdo relevante sobre aquele assunto que está sendo pesquisado. Então, a parte de Search Engine Optimization, ela ajuda os sites a serem encontrados, ajudam as matérias a serem encontradas, ajudam o blog a ser encontrado. Então, quando você faz isso, quando você cria isso pensando nessa estratégia de cluster de conteúdo ou de topic cluster, você constrói alguns textos para que aquilo seja encontrado pelos spiders dos buscadores e depois entre na SERP nas primeiras posições. SERP é aquela linhazinha que tem lá os resultados das pesquisas. Imagina o Google, aquelas linhazinhas que tem lá de resultado de pesquisa, o nome daquilo ali é SERP. E agora tem até algumas coisas que você já pode botar numa coisa chamada SERP. Mas isso é assunto para uma outra live. Então, assim, quando você cria vários textos de inteligência artificial e esses textos são coerentes e tem um cluster de conteúdo, você tem um objetivo claro de qualificar aquele site dentro da SERP nos buscadores para que você possa ser encontrado e as pessoas façam mais visitas ao teu site, conteúdo, blog, seja lá o que for. E assim vai. Então, considerações finais. Isto é apenas o começo. A inteligência artificial generativa tem o potencial de revolucionar a forma como os criadores de conteúdo desenvolvem suas ideias e criam novos trabalhos. A história nos mostrou repetidas vezes que, quando remove as barreiras para gerar e transmitir ideias, períodos de imensa produtividade se seguem. Então, a gente está quebrando uma barreira aqui. A gente está trazendo mais velocidade ainda para o planeta, mais velocidade ainda para o negócio, mais velocidade ainda, porque quanto mais velocidade, mais tempo você vai ganhar. Quanto mais velocidade de você distribuir teu conteúdo, de você criar textos, de você criar imagens, de você fazer imagens aonde essas imagens tenham aquilo que você colocou em um prompt, você vai ganhar tempo não perdendo tanto tempo procurando em bancos de imagens a imagem que você deseja. Então você tem ali uma criação de uma imagem nova que não vai ser plagiada porque aquela imagem é uma imagem que você construiu. Aí, igual eu construí esse nosso bonequinho aqui que eu mostrei para vocês, eu dei o prompt total para ele. Meu cabelo é tal cor, meu olho é tal cor, meu nariz é assim, meu rosto é assado, a cadeira é gamer, é vermelha e branca, tem os livros atrás, tem um troféu, onde tem ali na estante uns livros atrás de mim e tal, papapá. Quando eu dei todo esse prompt, dei o comando para que fosse desenhado, e eu quero parecer com um desenho animado da Pixar, que é uma empresa de animação, ela foi, pum, fez essa imagem minha aqui. E aí, por que ela fez essa imagem? Porque eu coloquei, então, será que ela pegou essa imagem de uma cadeira gamer com um troféu com livros atrás em algum lugar? Não, ela criou essa imagem nova. Isso é uma criação da inteligência artificial. Então, essa criação dessa inteligência artificial, ela não é uma cópia, ela não é um plágio, ela não é uma coisa que pegou de alguém. Então, você não tem nem como ser processado por fazer isso. Mas, salve
Se você pedir para fazer uma pessoa e essa ele fizer uma pessoa muito parecida com outra pessoa muito famosa, sei lá o quê, você pode correr o risco de também ter problemas. Então, é bom usar a inteligência artificial, é bom entender sobre a inteligência artificial, é bom entender como que a inteligência artificial generativa funciona, mas é bom ter cuidado também com as coisas que você vai fazer para você não tomar aí penalidades por conta de você estar usando a inteligência artificial para fazer coisas que não deveria. Beleza? Então, eu queria agradecer a todos que participaram ao vivo aqui comigo e todos que vão ver depois aí, seja hoje ou seja no futuro. Se você estiver no futuro e estiver vendo isso aí, manda um abraço para o Márcio Canto do futuro, diz que foi o Márcio Canto do passado que deu um abraço para ele, beleza? Um abraço para vocês, seja feliz, sucesso!